Oi, gente linda! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o vídeo é um pouco diferente, tá? Deixa eu me apresentar logo. Eu sou Flávia Oliveira, para quem for chegando aí já saber, né, com quem tá falando. Eu sou Flávia Oliveira e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, um tema que eu queria falar já faz bastante tempo, tá? E nós vamos falar hoje sobre o medo, sim, o medo que às vezes nos paralisa, né? O medo é bom, mas ao mesmo tempo ele nos paralisa. E já vocês vão entender isso, vão entender a minha visão com relação a isso, a minha experiência e como é que hoje eu estou com relação a esse assunto, tá bom? Mas antes da gente falar desse tema interessante, então eu peço a vocês que se inscrevem, que não é inscrito, clica no sininho abaixo para ativar as notificações, porque o YouTube entende que vocês gostam desse tipo de vídeo e aí vão notificar vocês toda vez que eu postar alguma coisa, tá? Comenta, curte, compartilha para todo mundo que você conhece, tá bom? Vamos lá? Bom, para começar a falar um pouco sobre esse tema, eu quero dizer a vocês o porquê que eu vim falar sobre ele. Né? Ele é um tema que norteou a minha vida durante muito tempo, mas eu acredito que seja a realidade de muitas pessoas que estão me assistindo aqui. Eu acho que se você chegou até esse vídeo aqui, é porque de fato esse assunto te interessa, esse assunto de alguma forma você se identifica, né? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre o medo benéfico, né? Aquele medo assim que, porque não vamos dizer que o medo a gente não pode ter, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, você não sabe nadar e você tem medo de se atirar no oceano, né? Mar aberto ali, você não sabe nadar. Então o medo te diz, olha, você não sabe nadar, porque você vai se atirar nesse mar aí, né? Você pode se afogar, você vai se afogar. Você vai se salvar como? Então é aquele medo que dá aquele alertazinho, olha, cuidado que aí algo de ruim pode acontecer com você, né? É igual a dor. Eu comparo muito a dor. A ausência de dor, ela não é boa pra gente, né? A dor ela serve para nos dar aquele alerta de que algo está errado. Então tem medos em nossas vidas que ele serve para nos mostrar o perigo que a gente pode estar entrando. Mas hoje eu vim falar especificamente do medo que a gente sente e que nos paralisa. Aquele medo que nos impede de dar um passo à frente, né? Na vida, nas decisões que a gente quer tomar, nas coisas que a gente tem a fazer do nosso dia a dia. Então, eu já quero começar esse outro lado perguntando a vocês, né? Pega um caderninho e lista assim, ó, coisas que eu perdi por causa do medo, ou coisas que você não fez por causa do medo, ou coisas que você deixou de, né, dá no mesmo, né, você deixou de fazer. Enfim, coisas que você, oportunidades que você perdeu por causa do medo. Então, por que eu venho trazer esse tema aqui? Quando você parar para listar tudo aquilo que você se lembra e que você deixou de fazer, que você deixou de conquistar, que você deixou de ter por conta do seu medo, aí você vai começar a entender o problema, o tamanho do problema que você tem, né? Por não, por conviver com esse medo, por deixar ele te dominar, por deixar ele dominar a sua vida. Então, quando você faz essa lista, você começa a se espantar. Nossa, quanta coisa eu perdi por causa do medo, quanta coisa eu deixei de fazer por causa do medo. Se eu tivesse feito aquilo, eu já estava 10 passos adiante daquilo que eu tinha planejado para a minha vida. Então é muito importante, né, a gente fazer essa reflexão. Outra coisa que é importante a gente lembrar com relação ao medo é o seguinte: você já parou para pensar se você é a pessoa que você realmente gostaria de ser? Ou você é aquela pessoa que é hoje aquilo que os outros queriam que você fosse?
Você hoje é uma pessoa que foi moldada por pessoas, por outros, por terceiros, ou você hoje é aquela pessoa, é aquele homem, é aquela mulher que é o que realmente gostaria de ser, que faz o que realmente gostaria de fazer, né? Então é outra reflexão que vem nos ajudar a vencer o medo. Foram coisas que aconteceram comigo e que eu tive que parar para refletir. E quando eu parei para fazer essa listinha que eu falei para vocês de quantas coisas eu perdi por conta do medo, eu digo a vocês que, meu Deus, cara, você pensa assim, como eu pude, sabe? Como eu pude me prender a tantos medos, quanta coisa eu poderia ter feito, ou eu já poderia estar, né, bem mais encaminhada. A começar por esse canal aqui no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, eu tive um canal no YouTube, gente, há mais de 10 anos atrás. E só postei um vídeo. Perdi esse canal, né? Perdi ele, aí criei um outro há 5 anos atrás. 5 anos atrás. Se vocês olharem aí, o primeiro vídeo que eu fiz, completamente diferente desse aqui, vocês vão ver, né, que já tem bastante tempo. E quanto tempo eu levei para poder voltar a gravar. E agora eu estou com esse compromisso comigo mesma de voltar a gravar, de ter mais frequência, né, de ter constância aqui no canal. Mas o que me bloqueava não era outro fator a não ser o medo. Porque a parte operacional é mais fácil você aprender, abrir um canal no YouTube, você pesquisa, você procura saber como faz para editar, como faz para produzir um texto, né, produzir, enfim, você pensa, você procura, você estuda. Mas pior do que isso é você vencer o medo de falar para outras pessoas, né? Você vencer o medo de pensar assim, poxa, tem pessoas que vão me ouvir, o que vão dizer, o que vão pensar, né? As pessoas que nos conhecem, vão achar que é bobagem, vão achar que é besteira, vão achar que... Tudo isso passou pela minha cabeça, gente. Eu sou bem franca com relação a isso. Tudo isso passou pela minha cabeça. Mas eu tive que parar e vencer o medo para fazer uma coisa que eu gosto de fazer. E assumir isso, a primeira coisa que eu tive que fazer foi isso. Outra coisa que me ajudou muito nesse processo, é que eu comecei a pensar, bom, fiz a listagem, quantas coisas eu perdi por conta do medo, né? Parei para pensar, né? Parei para analisar se eu sou aquela pessoa que eu queria ser ou se eu sou aquela pessoa que fui moldada por outras pessoas, que me privei de quem eu sou para ser aquilo que os outros querem. E então eu cheguei na seguinte conclusão: o preço por tudo isso, por todas essas escolhas e por esse medo, só eu que ia pagar. Ninguém mais ia pagar esse preço do arrependimento, esse preço da frustração. Ninguém, nenhuma das pessoas que eu imaginei que poderiam falar de mim, ou que podem falar de mim aqui, assistindo vídeos antigos, assistindo vídeos futuros, né? Nenhuma delas vão pagar esse preço de arrependimento, somente eu. Então foi uma coisa também que me impulsionou a vencer os meus medos. Um dos medos também que eu gostaria muito de falar aqui para vocês, né, foi a questão de trabalhar em casa. Mas depois isso vai ser um assunto para outro vídeo, porque senão esse daqui vai ficar enorme, né? Enorme, muito gigante, mas tem muita coisa mesmo que eu venci. Isso é bom, isso é maravilhoso, né? Então eu parei para pensar nisso. Pô, esse preço só quem vai pagar sou eu, não é outra pessoa, ninguém mais vai pagar por isso. E outra coisa também que você tem que pensar, eu pensei e estou passando para você para que você pense também nisso, né? Pense bastante em tudo isso que eu estou falando, isso vai ajudar muito vocês. Eu tenho medo de fazer determinada coisa porque eu vou virar assunto, eu tenho medo de me expor porque eu vou virar assunto. Gente, nós não somos assunto constante das pessoas. As pessoas não estão pensando em nós o tempo todo. As pessoas não estão vidradas, ligadas em nós 24 horas por dia.
Hoje tem um acontecimento na nossa vida, amanhã elas já estão atrás de notícias novas, elas já estão sabendo de notícias novas, outra coisa vira assunto, você não é mais assunto. Hoje você, voltando ao assunto aqui do YouTube, né, que foi um dos meus maiores desafios, hoje você está gravando aqui um vídeo, as pessoas estão caçoando de você, pode caçoar ou pode achar estranho, outros já te apoiam, é natural, isso acontece do ser humano, né? Hoje você está gravando um vídeo aqui, as pessoas estão falando de você, daqui a 10, 20 vídeos que você está gravando, essas mesmas pessoas já se acostumaram, não tem, já acharam assuntos novos para falar. E isso é do ser humano, é assim. Então você tem que pensar em tudo na sua vida, em tudo. Vença o medo. Vença o medo. E pense, às vezes as pessoas que te criticam por alguma coisa que você passou a fazer, geralmente, na maioria dos casos, é simplesmente por não ter a mesma coragem que você teve. É simples assim, né? Então, feche os olhos para tudo isso, tá? Feche os olhos para todo esse medo, feche os olhos para o que vão falar, o que vão dizer, o que vão pensar. As pessoas que estão falando, o que podem falar, estão vivendo e você está deixando de viver. Você está deixando de construir. Você está deixando de ser quem você é por conta dessas coisas. E como eu disse, as pessoas não pensam em nós 24 horas por dia. Então, coragem. Pensa só naquilo que você quer fazer, pensa nas coisas que você gosta de fazer, pensa naquela pessoa que você quer ser. Se encontre. Primeiro se conheça. Se ame. Quem sou eu? Né? Quem sou eu? Quando você descobrir quem é você, de fato, você começa a entender, não, é essa pessoa aqui que eu preciso agradar, é essa pessoa que eu preciso cuidar com mais carinho, né? Eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus, eu tenho uma fé imensa em Deus. E eu costumo dizer o seguinte: eu sou a imagem e semelhança dele. Ele me ama e me fez a sua imagem e semelhança. Eu preciso amar essa imagem e semelhança e cuidar dela com carinho. Então, gente, é isso. Eu espero que nesse vídeo vocês tenham entendido o meu recado. Eu espero que vocês possam, de alguma forma, né, ter se identificado, ter ajudado vocês. Quem está falando aqui com vocês é uma pessoa que venceu e está vencendo o medo a cada dia. São desafios da vida, né? A cada dia a gente vai estar vencendo alguma coisa. Então é isso, eu espero que assim como eu estou começando, estou me reconstruindo, que vocês também possam fazer isso e possam pensar com carinho em vocês, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.